o vídeo, tá? Continuando o vídeo. Eu parei no capítulo 6, versículo 5. De Jesus. E o versículo 5 de Reis, de Juízes, capítulo 6 de Juízes, e o versículo 6 diz assim, 5 diz assim: eles nem os seus camelos entravam na terra para destruir. Os midianitas vinham como gafanhotos, impossível de contar, eram ações, tá? E o 6 diz assim Deus, e Deus ama esse povo. Muito bonito o amor de Deus por esse povo. Então eles clamaram a Deus. Então o 6 diz assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Diz o versículo 6 do capítulo 6. Agora vamos ao versículo 7, tá? E sucedeu que, chamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, vou ler de novo, capítulo 6, versículo 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E o 9 diz assim: eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. Versículo 10. E vós disse: eu sou o Senhor. E vos disse, Deus falou: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Deus ficou irado aqui, irmãos, porque eles não deram ouvido à voz do Senhor. Estavam dando mais ouvido à voz dos deuses feitos pela mão do homem lá, sabe? Coisa do inferno isso, coisa do cão. Vamos agora para o versículo 11. Um anjo fala com Gideão. Agora começa uma passagem bonita. Agora começa linda agora aqui já. Então o anjo, eu estou lendo Juízes, capítulo 6, versículo 11 agora, tá? O anjo fala com Gideão. Versículo 11 diz assim, estou no Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Isbierrita, e Gideão, seu filho. Então Joás era pai de Gideão, tá? Esse Joás aqui, irmãos, pai de Gideão, ele era um cara que construía estátuas, tá? Deuses falsos, que não come, que não bebe, que não fala, que não enxerga. Você tem que limpar a cara dele todo dia, que ele enche de pó. Que Deus mais vagabundo que é esse, não faz nada, né? E Gideão estava, vou ler de novo o 11, tá? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho
que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita e Gideão, seu filho. Então Joás era pai de Gideão. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. O que Gideão estava fazendo? Ele estava fazendo o que? Estava malhando o trigo no lagar. Olha para você ver como é que esse cara é esperto, Gideão. Sabe o que é lagar? Lagar é onde se usa para fazer o vinho. Não é para macetar trigo lá. Não é para arrumar trigo lá. Mas como o povo estava todo apavorado nas cavernas, sumiu tudo e não tinha ninguém para cuidar de nada, o povo jamais pensou, não é possível que alguém vai usar o lagar onde se faz vinho para, né, para fazer o trigo lá, não é possível. E Gideão estava lá. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo, eu estou no versículo 11, malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então, lagar é um lugar onde se maceta a uva para fazer o vinho, tá? E Gideão usou esse lugar para fazer, para cuidar do trigo, nesse lugar, onde malhava, não tinha uva também, né? Então ele usou esse lugar. Ele era muito esperto, muito inteligente. Ninguém podia pensar que ele estaria lá, sabe? E o 12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu já vi essa passagem, não sei aonde. Deus é contigo, varão valoroso. Onde foi isso? Sabe que foi com Jó? Deus falou isso aqui outras vezes na Bíblia aqui. Não estou lembrando direito, mas falou assim. Então, estou no capítulo 6, versículo 12. Nós vamos ler só o versículo, nós vamos ler só esse capítulo 6 hoje, tá? Amanhã nós vamos ler o capítulo 7, tá? Capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu valoroso. E o 13 diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Eu falo assim: ô anjo, mas se Deus é conosco, ele acabou de falar aqui, né, que Deus é com ele. Varão valoroso, Deus é contigo. Mas ele falou assim para o anjo, Gideão falou para o anjo: mas se Deus é conosco, por que nós estamos sofrendo tanto assim? Por que os medianitas estão fazendo nós como escravos? Se nós estamos sofrendo tanto, você está falando a verdade? Porque eu não estou entendendo. Você está falando que eu sou varão valoroso e que Deus é comigo, mas o nosso povo está sofrendo tudo, está morrendo. Vocês lembram que eles oraram para Deus lá atrás? Deus mandou um anjo, entendeu? Agora vai começar uma nova história. Bonito isso aqui, né? Então vou ler o 12 de novo, tá? Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ele fez uma conversa com o anjo aqui falando o seguinte: pô, os nossos pais contou para nós que Deus livrou o povo dele das mãos dos egípcios e que andaram por deserto e aconteceu milagres tremendos lá. Agora nós estamos aqui nas mãos dos midianitas. 14 agora. Então o Senhor falou para ele.
Agora, Deus falando através da boca do anjo, tá? Porque o versículo 11, olha lá, o versículo 11 diz assim: o anjo fala com Gideão. Agora é Deus falando através da boca do anjo. Nós estamos no versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus falou assim: pare de reclamar, rapaz. Você vai livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Por um acaso não enviei eu você? Mesma coisa vocês, meu irmão. Ora pelo meu irmão aí e Deus vai abençoar ele em nome de Jesus, se Deus quiser. Amém? 14 de novo. Então o Senhor falou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus falou. Deus falou agora, ele está reclamando com o profeta, com o anjo, né? Deus falou assim: rapaz, eu estou te enviando. Eu sou Deus, eu estou te enviando. E o 15 diz assim: e ele disse: ai, Senhor meu. Estou lembrando de Jonas. Jonas que era assim, ficar chorando para Deus. E o 15 diz assim: ai, Senhor meu. Vou colocar a Bíblia aqui, vamos. E o 15 diz assim: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor me disse: porquanto eu lhe hei de ser contigo, tu tirarás os midianitas como se fossem um só homem. Irmãos, isso aqui tem que explicar, isso aqui é espiritual. Isso aqui tem que explicar para você entender. Olha para você ver o que Jesus... Eu falo Deus, Jesus, é tudo a mesma coisa, viu, irmãos? Para mim é... Olha o que Deus disse aqui, no versículo 16, capítulo 6 de Juízes, versículo 16. Isso aqui é muito importante. Presta atenção para você ver, que lindo que é isso. E o Senhor, Juízes capítulo 6, versículo 16. E o Senhor lhe disse, falou para Gideão: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Você entendeu isso aqui, irmãos? Isso aqui é espiritual. É muito lindo isso. Olha aqui o que ele disse, eu vou repetir. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas que pareciam gafanhotos, que não podiam ser contados, tanta gente que era. 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Sabe o que significa isso, irmão? Olha para você ver que coisa tremenda. Não acabei de ler ali atrás que quando eles subiam para destruir as plantações, eles eram igual gafanhoto, que não podia contar tanta gente que era. Deus está falando aqui que ele vai destruir esse povo quando Gideão matar um homem só, ele vai estar matando o povo todo. É isso que Deus disse aqui. Preste atenção para você ver que coisa linda, irmãos. Olha o 12, eu vou ler de novo 16, tá? Capítulo 6, versículo 16. É isso que Jesus está falando. Que quando Gideão matar um, ele vai estar matando essa rapa toda. Todos vão morrer. Quando Gideão matar um, ele vai matar todos. E Gideão era soldado, tá? E o Senhor disse a estou no Juízes capítulo 6, versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás, presta atenção, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Tu
ferirás os midianitas, está no plural, é um monte de gente, como se fosse um só homem, singular agora, um só. Então, quando Deus falou aqui, eu falei assim: ó, eu sou contigo. Quando você ferir um homem, você vai matar todos eles. Que coisa linda, né? É muito lindo isso. E o 17 diz assim: e ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal. Irmãos, presta atenção nisso aqui para você ver que coisa mais linda quando Deus quer falar com uma pessoa. É muito lindo, presta atenção. É um milagre tremendo que aconteceu aqui. Presta atenção para você ver que lindo. O 17 diz assim: Juízes capítulo 6, versículo 17. E ele lhe disse: Gideão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és o que comigo fala. Ele falou assim: se o Senhor é o Deus mesmo que está falando comigo, dá um sinal para mim que é o Senhor mesmo que está falando comigo. E o 18 diz assim: rogo-te que daqui te não apartes, rogo-te que daqui não saias, Senhor. Ele falou para Deus: Deus, não sai daqui, eu vou ali, já volto, quer ver? Vai falar aqui, rogo-te que daqui não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Que coisa linda isso, né, irmãos? Já pensou a gente conversando assim com Deus, irmãos? Né? Vamos ter esse privilégio, sabe quando? Quando a gente for para o céu, sabe? Esse dia eu estava vendo uma nuvem branca, fiquei prestando atenção, falei: puxa vida, quando as pessoas que estão no céu, acho que eles ficam andando em cima das nuvens. Já pensou como deve ser fresquinho dentro de uma nuvem que está carregada para cair chuva, né? Nossa, que lindo, né? Quando eu era criança, eu pensava assim, pôr um bambu em cima do outro, eu subia até nas nuvens para me subir em cima delas. Eu pensava assim. E o 18 diz assim, eu vou ler de novo, tá? Juízes capítulo 6, versículo 18. Rogo-te, que é Gideão falando para Deus: espera aqui que eu vou ali e já volto. Ele ia trazer o holocausto para Deus, presta atenção para você ver. Rogo-te que daqui te não apartes, quer dizer, não saia daqui, Senhor, espera eu aí, até que eu venha a ti e traga o meu presente, o meu holocausto. É isso que ele ia fazer. O meu presente é o meu holocausto. É uma oferenda ao Senhor, tá? Que ele ia fazer. E o ponha perante ti, e disse, Deus diz para ele: eu esperarei até que voltes. Olha que linda conversa, né? Que coisa mais linda. Pensou Deus falando assim que a gente lá no céu, irmãos? Que lindo, né? Um dia nós vamos estar lá, tá? Eu, você, toda a nossa casa, toda a nossa família, todos os nossos conhecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu profetizo isso na sua vida. Um dia nós estaremos no céu junto com Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Que isso seja verdade na nossa vida, Pai. E o 19 diz assim. E o 19 diz assim: ele foi lá buscar alguns presentes que ia trazer para Deus, né? E Deus disse para ele no 18, lá no finzinho: eu esperarei até que volte. E o 19 diz assim: entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos. Bolos asmos significa bolo sem fermento, tá? Para oferecer para Deus não podia ter fermento, que Deus não aceita bolo com fermento, tá? Deus entende que o fermento é como o diabo. Quando ele entra na massa, rapidinho a massa cresce. É como o diabo. Quando o diabo entra na vida da pessoa, rapidinho a pessoa vira contra Deus de todos os jeitos, sabe? Difícil tirar uma pessoa da presença do diabo, sabe? Mas Deus consegue. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e uma efa de farinha, uma bacia, tá? De farinha,
a carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Então ele trouxe essas coisas e ofereceu e apresentou a Deus. Pai, isso aqui é para o Senhor. E o versículo 20, no capítulo 6 de Juízes, diz assim: porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. Vou ler de novo, se você não entendeu, tá? Penha é pedra, viu, irmãos? Porém, eu estou lendo o capítulo 6, versículo 20, tá? Porém, o anjo do Senhor disse-lhe: toma a carne e os bolos asmos e os põe sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. Então ele pegou o bolo, né? Toma a carne, os bolos asmos e os pães asmos e põe sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. Então ele pôs tudo lá e despejou o caldo em cima, né? E o 21 diz assim: e o anjo do Senhor estendeu a sua ponta do cajado. É um negócio bonito isso aqui, irmão. Presta atenção. 21. E o anjo do Senhor, estou lendo Juízes capítulo 6, versículo 21 agora. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos e as mãos e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, da pedra, e consumiu a carne, o bolo e os asmos, os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Ou seja, essa foi uma oferta aceita por Deus. Ele trouxe de todo o coração para Deus e Deus aceitou. Bonito, né? Depois que queimou tudo, o anjo desapareceu dos seus olhos. O 22 diz assim: então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ele pensou, Gideão falou assim: Senhor, eu vi o teu anjo frente a frente, eu vou morrer agora. Deus falou para ele aqui no versículo 20: porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, você não vai morrer. Deus disse para ele no versículo 23. E no 24, do capítulo 6 de Juízes, diz assim: ó, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor, e chamou o nome do altar: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Ebizerita, é o povo do pai dele, tá? E agora eu vou ler o versículo 25 do capítulo 6 de Juízes. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Rapaz, tem que ter coragem de fazer isso aqui, hein? Olha o que Deus pediu para ele. Deus pediu para ele fazer o seguinte, ó: pega um boi de 7 anos, pega o altar que seu pai ofereceu para um Deus, uma estátua aí, um Deus doido aí que não serve para nada, pega, derruba essa estátua, joga no chão, quebra tudo esse negócio. Presta atenção, vamos ler de novo? Bonito isso aqui, hein?
Versículo 25 do capítulo 6 de Juízes. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, olha o que o Senhor disse: toma o boi do teu pai, pegou o boi do pai dele, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derruba o altar de Baal. Baal é as estátuas, tá? É demônios, é demônio. Baal significa balins, balins quer dizer demônios, tá? Baal é um demônio, balins é demônios que servem a Baal. É tudo estátua, é tudo demônio. Derriba tudo o altar de Baal, que é de seu pai, e corta os bosques que estão ao pé dele. Então derruba o altar que seu pai fez para o demônio e faz um altar no lugar dele para mim. Deus falou. Aí eu vou falar para você uma coisa, irmãos. A pessoa tem que ser de fé para fazer um negócio desse, porque o pai dele, né? Ele está desafiando o pai dele, está destruindo um altar do pai dele. Deus mandou destruir o altar do pai dele, que era um altar feito aos demônios, porque Baal, estátua, é demônio. Posso provar isso na Bíblia, tá? E se você tiver alguma pergunta, fique à vontade. E Deus falou assim: em cima desse lugar, onde estava esse altar ao demônio Baal, que é as estátuas, constrói um altar para mim e oferece lá para mim um boi de 7 anos, um boi bonito. Vou ler o 25 de novo. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba tudo, o altar de Baal, que é de teu pai, derruba tudo, é de seu pai, mas derruba, e corta os bosques que está ao pé dele. Irmãos, bosque são estátuas feitas de madeira, tá? Ele falou para corta tudo isso. Corta os bosques que está ao pé dele, o pé do demônio, uma estátua grande de Baal. Estátua é demônio, tá? E o 26 diz assim: edifica ao Senhor, Deus pediu para ele, depois que você derrubar esse lixo aí que seu pai faz aí, fazendo essas tranqueiras para esses deuses que não prestam para nada, esses lixos aí, e diz: edifica ao Senhor teu Deus. Eu estou no capítulo 26, versículo 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. No cume é no meio, tá? Na ponta, no meinho, na ponta desse altar que é de Baal. Agora em cima dessas tranqueiras faz um altar para mim, no cume, na ponta disso aí. Faz um altar para mim. Deus disse aqui no versículo 26 do capítulo 6 de Juízes: edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume, em cima deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortastes do bosque. Sabe o que significa isso? Faz o sacrifício com a lenha que você cortou do bosque. Então aquelas estátuas feitas de madeira, que Deus chama de bosque, Deus pediu aqui para ele fazer o sacrifício com essas madeiras, com esses deus lixo que é feito estátuas. Presta atenção, vou ler de novo 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, lugar bem legal. E toma, olha aqui, e toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha dos ídolos. Presta atenção. Com a lenha que cortaste do bosque. Ele não mandou cortar o bosque? Ele mandou cortar o bosque, não é?
Cortar é derrubar aquelas estátuas que estavam todas ali em frente de pé, tudo morta ali, tudo. Então, toma o segundo boi e oferecerás o holocausto com a lenha é as estátuas de madeira, tá? Que cortaste do bosque. Então Gideão, eu estou no versículo 27 do capítulo 6 de Juiz, tá? Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo eles a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Ele não fez de dia, mas fez de noite. Que eles ficaram com medo do pai dele. O pai dele era fazedor de estátua, sabe? E então o 26 diz isso. O 27. Então Gideão tomou, vou ler de novo o 27. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez à noite. E o 28 diz assim, estou no capítulo 6, versículo 28 agora. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele, as estatuazinhas pequenas, né, lixo, que estava ao pé dele, cortada, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. Do altar novo que eles fizeram para Deus, né? Edificado. O versículo 29 do capítulo 6 diz assim: E uns aos outros disseram: Quem fez estas coisas? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, que fez essas coisas. Ó, vou ler de novo o 29, tá? E uns aos outros disseram: Quem fez estas coisas? E esquadrinhando, prestando atenção, vamos descobrir quem fez isso. Esquadrinhando e inquirindo é perguntando, tá? Inquirindo, disseram: Gideão o fez, o filho de Joás fez essas coisas. E o 30 diz assim, irmãos, ó: Então os homens daquela cidade disseram a Joás, o cara que era dono do altar do Baal, né, que foi destruído: Tira para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal, do lixo, né, e cortou o bosque, as estatuazinhas pequenas que estavam no pé dele, de Baal. Baal era uma estátua grande. Baal é o chefe dos demônios. Na verdade, não tem nada a ver com o chefe demônio. Baal é um demônio, tá? É madeira, bosque, ídolos, significa imagens feitas de madeira, tá? E Deus pediu para fazer o sacrifício com essas madeiras para ele. Sacrificar o boi com essas madeiras desses lixo, desses ídolos, tá? E Deus pediu isso. E uns aos outros inquiriam: quem fez essas coisas? Eu estou no 29. Esquadrinhavam e inquiriam e disseram: Gideão foi filho de Joás, fez essas coisas. E o 39 do capítulo 6 de Juízes diz assim: Então os homens daquela cidade disseram a Joás, né? Tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Cortar é tirar, viu, irmãos? Que na verdade não tem nada de passar faca cortar, não. Cortar é tirar. Ele pegou, cortou, ele tirou aquelas estatuazinhas, pegou as estatuazinhas e pôs tudo no monte assim, e ofereceu um boi para Deus
sabe, em holocausto para o Senhor, e Deus ficou muito feliz com isso. E o pessoal da cidade ficou bravo com isso, tá? Vamos ler o 30? Então os homens daquela cidade, vou ler o 30 de novo, disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou os bosques, cortou e tirou, tá? Que estava ao pé dele. Porém, olha o 31, que o pai de Gideão disse. Porém, Joás é pai de Gideão. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Vocês vão se preocupar com Baal? Joás falou: vocês vão se preocupar com Baal? Sabe o que eu acho, irmão? Eu estou achando que esse Joás aqui, o pai de Gideão, estou achando que ele viu a conversa de Gideão com Deus. Porque ele falou aqui no 35, ó, porém Joás, o pai de Gideão, falou assim, e disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Ele falou aqui, vou continuar lendo 30. E cortou o bosque que estava ao pé dele. E Joás, além dele falar assim, vocês vão defender Baal? E Joás ainda fez o seguinte, ele pegou aquele resto de estátua que estava no pé dele, perto do pé dele, jogou tudo lá no altar para Deus. E o 31 diz assim: porém Joás disse a todos que se opuseram contra ele: contenderás vós contra Baal, livrá-lo-ei vós? Baal vai livrar vocês? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda por derribaram o seu altar. E aqui, esse 31 tem que ler de novo para você entender, irmão. Vou ler de novo, tá? Eu estou lendo Juízes capítulo 6, versículo 31. Porém Joás, o pai de Gideão, o cara que fazia estátuas, tá? Porém Joás disse a todos os que opuseram, que foram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Baal vai livrar vocês? Nem o pai de Gideão acreditava em estátuas. Ele fazia estátua porque ele vendia tudo, mas ele não acreditava nessa porcaria, não. Olha lá: livrareis vós por Baal? Contenderei vós por Baal? E eis vós, livrá-lo-eis vós? Baal vai livrar vocês? Vocês acham isso? Que Baal vai cuidar de vocês? Ele perguntou. Joás, tá? Estou na parte B do versículo 31. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Ele falou assim: qualquer que falar mal de Gideão, antes que amanheça o dia, vai morrer. Tá? Olha lá. Qualquer que por ele contender contra Gideão, né? Ainda esta manhã será morto. E se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Ele falou assim: todos que for contra Gideão vão morrer. E se Baal for realmente Deus, que Baal contenda contra nós, né? É isso que quer dizer aqui. Porque derrubaram o altar de Baal, então que Baal se levante e faça o que tem que fazer. Mas nunca vai fazer isso, porque é estátua, feita por mão de homem. O que essa porcaria serve? Fala a verdade. A Bíblia diz que a estátua é um lixo tão grande que ela não serve nem para fazer o bem, nem para fazer o mal. Ou seja, é um lixo, né? Se você tem uma coisa na sua casa que não presta para nada, joga fora. Presta, né?
Uma estátua não serve nem para fazer bem, nem para fazer o mal. Então o que você faz? Joga no lixo, joga no fogo, acende o fogo para Deus aí. E o 32 diz assim: pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubal, Jerubal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. O povo falou para Baal: Baal, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que essa palavra Jerubal, porque o pai de Gideão chamava Joás, né? Então eles colocaram o nome dele de Jerubal. Olha, 30 diz isso, ó. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E como nós sabemos, Baal é um lixo. Toda estátua é um lixo, né? Então, tudo bem. Capítulo 6, versículo 33 agora. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente ajuntaram num corpo, ou seja, todos fizeram um grupo de pessoas só, com um só pensamento, tá? Quando fala juntar-se um corpo é isso, com um só pensamento, com um só objetivo, tá? Vou ler de novo 33. Estou nos Juízes capítulo 6, versículo 33. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu corpo. Desculpa, irmãos. E todos os midianitas, eu estou no capítulo, versículo 33 do capítulo 6 de Juízes, tá? E todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. 34 diz assim, Juízes capítulo 6, versículo 34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abisrita se ajuntaram após ele. Vieram todos perto dele. E enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés. Tá? Irmãos, não sei se vocês lembram de Manassés. Você sabe quem é Manassés? A tribo de Manassés. Você sabe quem que foi Manassés? Não sabe? Manassés. Eu tô lembrando desse nome aqui, irmãos. Se eu tiver errado, me corrija, por favor. Mas para mim, a tribo de Manassés é a tribo da onde nasceu Davi, filho de Jessé. Não, eu acho que não tem nada a ver. Eu estou confundindo Jessé com Manassés. Não, desculpa, irmãos. Não tem nada a ver. Então, vou ler o versículo 34 de novo, tá? Desculpa, vou ler o 35. Eu estou no capítulo 6, versículo 35 de Juízes, tá? Desculpa, Manassés com Jessé não tem nada a ver, desculpa. Ele não é o pai de Davi, não tem nada a ver. Jessé é o pai de Davi. Manassés é uma tribo, tá? Juízes, capítulo 6, versículo 36. E disse Gideão: Deus há de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Eu vou ler o 35, que eu pulei o Manassés aqui. Juízes capítulo 6, versículo 35. Enviou mensageiro, Gideão, enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se
convocou após ele, aceitaram vir após ele, enviou o mensageiro a Asser e a Zebulon e Naftali, e saíram-lhe ao encontro, e disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito? Se hás de livrar Israel pela minha mão, como tem dito, então vou chamar o povo, né, para me ajudar. E o 37 diz assim: eis que eu porei. Agora Gideão fez o seguinte. Eu vou ler o 36 de novo. Juízes, capítulo 6, versículo 36. Vou ler de novo para entender o que vem para frente aqui. Vem um milagre aqui, irmãos. Tremendo. Tremendo. Coisa, só Deus pode fazer isso. Presta atenção. O 36 diz assim: e disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. 37 agora. Eis que eu porei um novelo de lã na eira, e o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre a terra. Então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Ele está provando a Deus aqui. Se o Senhor é um Deus de verdade, eu vou pegar uma lã e vou pôr aqui no chão. Esta noite vai cair orvalho só nesta lã. A terra em volta vai ficar seca. Quando eu espremer essa lã de manhã, vai sair um monte de água. Mas a terra vai estar seca por volta, não vai cair em lugar nenhum mais, só aqui, só nessa lã. Ele fez isso com Deus. Olha o que ele falou aqui. 37, capítulo 6, versículo 37 de Juízes. É lindo isso, irmãos. Eis que eu porei um velo, novelo, uma bolinha de lã. Um novelo de lã na eira. Eira é um lugar limpo, tá? Eira é um lugar limpo, um espaço limpo. Eu vai colocar a bolinha lá no meio e na eira, se o orvalho estiver somente no velo, ou seja, na bolinha de velo na bolinha, né, de lã, e secura sobre a terra, ou seja, se a bolinha estiver molhada e a terra estiver todinha seca por volta, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Olha aqui, que Gideão colocou Deus à prova aqui. E no 38 diz assim, estou lendo Juízes capítulo 6, versículo 38. E assim sucedeu, porque ao outro dia, se levantou de madrugada e apertou o velo, e do velo e do orvalho que estava no velo, espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Ele falou para Deus: Deus, o Senhor me perdoa. Me perdoa, eu estou fazendo isso, Pai, para saber se é o Senhor mesmo que está falando comigo, sabe? O Senhor me perdoa. Quando ele pediu aqui para Deus, aqui no 36, e disse Gideão a Deus: não se acenda, não se ire comigo, não se acenda contra mim a tua ira, não fica bravo comigo, Senhor, se ainda falar só esta vez. Olha o que ele pediu para Deus agora: rogo-te, Pai, rogo-te que só desta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. Agora o contrário.
Eu peço ao Senhor, Pai, que o velo fique seco e que por volta dele tenha orvalho na terra toda, menos no velo. Ele fique seco, porque da última vez eu apertei que saiu um copo de água. A terra por volta todinha seca. Agora eu quero o contrário. Eu quero que o velo fique seco e a terra por volta toda molhada. É isso que ele pediu aqui, ó. Eis que eu porei um velo de lã na eira. Eu estou lendo, estou longe. E assim sucedeu. E disse Gideão, eu estou no 39, irmãos, capítulo 6 de Juízes, versículo 39. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Eu vou falar a última vez, Pai, me escuta, por favor. Eu rogo-te que só uma vez faça a prova com o velo. Rogo que só no velo haja secura, que só o velo esteja seco, e toda a terra haja orvalho. Toda a terra que esteja em volta caia orvalho nela, mas no velo não caia um pingo de água. Fazendo prova com Deus, né? Vamos ver o que Deus falou aqui no 40. E Deus assim o fez. Deus fez assim, oh glória. Naquela noite, pois, só no velo havia secura, ou seja, não havia um pingo de água na lã que tinha posto lá. Só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Ou seja, era realmente Deus que estava falando com ele. Agora não tem como discutir mais, né? Irmãos, tá? A gente vai continuar aqui no capítulo 7, amanhã, tá? Aqui no capítulo 7, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Capítulo 7, deixa eu ler o tempo para você. Juízes, capítulo 7, tá? Gideão com 300 homens vence os midianitas. Tá aqui, ó. Gideão com 300 homens vence os midianitas. Amanhã a gente vai ler esse versículo 7, tá? Hoje o vídeo deu uma parada aqui, ó. E essa aqui é o segundo vídeo, tá? Então amanhã a gente vai ler o capítulo 7 de Gideão, tá? Juízes, capítulo 7. Vamos ver sobre os 300 que Gideão arrumou lá, né? Na verdade ele arrumou muito mais de 300, né? Acho que ele arrumou 27 mil pessoas, um negócio assim. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de vocês. E não esqueça, irmãos, orem pelo José, para que Deus venha fazer um milagre na vida dele. De preferência de hoje para amanhã, que amanhã vai para o médico. Que Deus abençoe ele, irmãos. Que amanhã, quando chegar amanhã, ele esteja tão bem, que não precise de ir no médico, né? E se não tiver também, que ele for no médico, que Deus abençoe ele lá. Amém? Que Deus abençoe cada irmão nesta noite, nesta tarde. Que Deus abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus. Tá bom? Se você precisar de oração, escreve aí, tá bom? Escreve o nome da pessoa aí que nós estaremos orando. Eu creio que Jesus Cristo vai se manifestar de forma tremenda na sua vida, nos seus planos, nos seus sonhos, e as suas lágrimas serão lidas por Deus, porque Ele consegue ler a sua lágrima. Sabe por quê? Na sua lágrima tem uma história que só Deus sabe. Ele pega... Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, que o anjo pega a sua lágrima, colhe ela, leva para Deus. Chega lá onde Deus está, tem um odre. Odre é um potinho de madeira. Ele pega a lágrima e põe lá dentro. Toda vez que você chora, ele pega o anjo e põe a lágrima lá dentro, perto de Deus, tá? Perto de Deus. Vai pôr na lágrima lá e vai enchendo de água. Vai enchendo. Não está distante não, vai enchendo. Quando tiver bastante lágrima, Deus vai pegar aquelas lágrimas e vai saber o que você precisa. E Ele vai ver que a sua lágrima merece uma atenção especial. E Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Creia nisso.
O impossível vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor. Amanhã estaremos lendo, então, o capítulo 7 de Juízes. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.